Gente, boa noite para quem está do outro lado me ouvindo. Vou pedir para esperar mais 5 minutinhos e a gente começa, tá? Vou esperar aguardar algumas pessoas entrarem. Acho que é isso. Mais uns 5 minutos. Tá ligado? Beleza. Gente, boa noite. Nós vamos dar início à nossa live sobre acupuntura enquanto especialidade. Eu tenho ajuda aqui do Matheus, que está me ajudando com a questão dos slides e alguma coisa de ajuste aqui do Zoom, que estou com um pouco de dificuldade visual. Agradeço desde já a presença de vocês. A gente tem que seguir pelo horário, não dá para ficar esperando o pessoal chegar pingado, vamos dizer assim, né? E como a gente tem um público bastante diferente, né? Alguns talvez estejam começando a empreitar o interesse
de fazer uma pós-graduação na área de acupuntura, né? De desenvolver isso enquanto especialidade. Outros que podem estar nos assistindo têm interesse mais e já são profissionais da área. Outros como docentes, né? Aprendendo um pouquinho mais de algumas coisas aqui e ali. Então, nós temos um público bastante diferente. Então, eu preciso abordar algumas coisas que atenda todo esse público e que também não fuja do nosso objetivo principal, que é o tema do nossa live hoje. Tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou Sandra. A professora Sandra atua na área de acupuntura já há mais de 30 anos, em torno de 32 anos mais ou menos. Coordena a pós-graduação da Faculdade de Brat há 27 para 28 anos. Já passou por nossas mãos em torno de 3.400 alunos em curso, né, de pós-graduação. Isso é uma gratificação muito grande para a gente, né? Saber que muitos deles se tornaram professores da nossa escola, de outras escolas, estão seguindo a carreira profissional dentro da acupuntura. Tá? Tive a oportunidade de ser presidente da Sobrafisa, que é a Sociedade Brasileira de Fisioterapeutas Acupunturistas, durante 8 anos. Hoje faço parte da diretoria técnica. Sou membro também da Liga das Escolas de Acupuntura, né? Representante. Farmacêutica, bioquímica, formada pela UEL, e fisioterapeuta formada pela Tuiuti. Fiz mestrado e doutorado com assuntos e teses ligados à acupuntura, tá? Se alguém mais para frente tiver algum interesse sobre essa questão das teses, dos campos de possibilidade de pesquisa, depois me chame, né? Por e-mail, por telefone, né? Me achem e eu teria o maior prazer em poder ajudá-los ou conduzi-los ou dar dicas nessa área de pesquisa. É uma área que eu gosto bastante mesmo, tá? Então vamos começar falando, dividir o nosso assunto mais ou menos em 2 ou 3 grandes partes, tá? A primeira falar um pouquinho da questão da acupuntura, da atuação da acupuntura, em que tipo de patologias são mais úteis, os princípios pelos quais ela funciona. Depois falar um pouquinho das técnicas diferentes de acupuntura. Muita gente não sabe que existe mais é, uma variedade grande de técnicas, né, e de recursos complementares dentro da acupuntura. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do mercado de trabalho, das especialidades, das exigências de alguns conselhos que são diferentes, né? E por último a gente abre para perguntas e nós temos um tempo estimado para terminar a live às 8 horas pontualmente, tá bom? Então vamos seguir o nosso cronograma aqui. Ele travou aqui. Vamos ver se. Aí. Falando um pouquinho da questão das origens, né? O termo acupuntura, ele vem do latim acus, agulha, punctura, que é o ato de inserir ou colocar agulhas. Então, a palavra acupuntura, ela tem uma raiz latina. Sandra, mas não é lá da China? Sim, tá? A palavra original dentro dos ideogramas chineses que definem a palavra acupuntura é formado por 2 desenhozinhos ou ideogramas, um que significa moxa, que tem a ver com o fogo, na verdade, que remete à ideia da moxa mustão. A gente vai falar um pouquinho dela como técnica complementar. E a outra parte da palavra acupuntura em chinês remete à parte do metal, que estaria associada à ideia da agulha. Então, a palavra chinesa para acupuntura remete a quê? A agulha e o calor, aos mochas, né? Então, é diferente do que a gente aprende acupunctura como o ato de inserir ou colocar agulha ou acupuntura. Essa palavra vem do latim por volta do ano 1740, mais ou menos, quando os jesuítas franceses foram
o Oriente e chegaram na China, eles viram aquela maneira muito inusitada, né, de botar agulha no corpo para tratar a saúde e queriam relatar isso. Então, na época, a base, vamos dizer assim, da escrita era o latim. Então, eles tiveram que arrumar uma palavra e daí se apropriou a palavra acupuntura com essa base latina, né? De acus, punctura, o ato de inserir ou colocar agulhas, né? É... O histórico da acupuntura ele se perde ali ao longo do tempo, né? Existem achados arqueológicos muito antigos que falam de 6.000 anos antes de Cristo, mas são coisas assim muito pequenas e esparsas que é encontrado na literatura ao longo do mundo, né? Do, 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 da Terra, vamos chamar assim, né? Uma coisa aqui na Grécia, outra coisa lá no Oriente, outra coisa na Europa. Então, é, o que tem mais consistência na história da acupuntura é o Huan-Tin Lei-Tin, ou um livro que foi atribuído a um mítico, né, Imperador Amarelo, é, que relata a acupuntura por volta do ano 400 antes de Cristo. Então, se você considerar 400 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, mais 2025, nós estamos na era cristã, então você soma 2025 mais 400 anos, nós temos 2.425 anos de história registrada da acupuntura. Já é um tempo bastante grande, né? Para a gente entender que essa ciência não só uma técnica, mas uma ciência que ela funciona. Que se não funcionasse, não fosse boa no sentido terapêutico, ela não teria sobrevivido a tantos anos de história, né? É... No Brasil, a acupuntura entrou inicialmente pela mão da imigração japonesa, né? No ano 1908, né? Então, os japoneses trouxeram a acupuntura para o Brasil. E depois teve outras migrações de outros orientais, entre eles chineses, coreanos, né? E isso foi se misturando. Isso é uma das grandes razões das diversas tendências, vamos dizer assim, de técnicas diferentes que acontecem não só no Brasil, mas no mundo também, né? Essa miscigenação. O primeiro conselho que amparou o exercício da acupuntura no Brasil foi o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Tá? Isso foi em 1985. Né? Inicialmente para o fisioterapeuta e mais tarde para o terapeuta ocupacional. Então, ele foi o pioneiro, vamos dizer assim, entre os conselhos de classe que amparava o exercício da acupuntura através de uma resolução. Aqui na tela, eu vou deixar isso depois para vocês, eu não vou entrar em detalhe de cada um. Nós temos os principais conselhos que amparam o exercício da acupuntura no país pelo tempo, né? Então, nós temos aí, entre eles, a biomedicina, a fisioterapia, terapia ocupacional, biomedicina, enfermagem, psicologia, fonoaudiologia, medicina, farmácia, vamos ver o que faltou aqui, veterinária, está faltando um, e odontologia. Tá? Esses conselhos, eles tiveram resoluções próprias. Nós temos também o conselho de enfermagem, de educação física, né? Que não é bem como especialidade, é mais como técnica, mas que também tem um amparo. Então, essas profissões, elas têm a acupuntura enquanto especialidade. Ao longo do tempo, isso se modificou, houve mudanças, vamos dizer assim, em algumas formas de interpretação. A odontologia, por exemplo, teve acupuntura como especialidade, depois virou habilitação, depois voltou para ser especialidade. Assim também aconteceu algo parecido com o Conselho de Psicologia. Existem outras profissões da área de saúde que podem trabalhar com acupuntura, como nutrição, como os tecnólogos, né, na área de saúde.
talvez eu tenha esquecido de alguma outra profissão. Existem, então, algumas profissões que podem trabalhar com acupuntura, tá? Mas não existe um amparo do conselho, mais ou menos assim. Não se proíbe, mas também não se endossa um apoio, vamos dizer assim, desses conselhos de classe. Mas a legislação hoje ela ainda é aberta. Existem locais no Paraná, por exemplo, que você tiver um curso de 60 a 70 horas, você pode ter uma alvará de acupunturista. Outras cidades a exigem que sejam pós-graduados, né? E que tenha esse amparo do conselho de classe, para você ter um alvará de acupunturista. Então, isso muda muito de cidade para cidade. Às vezes o aluno me pergunta, Sandra, eu vou poder trabalhar com acupuntura? Tá? Primeira coisa que eu oriento, veja na sua prefeitura como que é o alvará de acupuntura, né? Porque isso varia muito e varia de cidade para cidade, de estado para estado, né? A política de exercício profissional, embora exista o amparo de alguns conselhos, a legislação municipal, ela não é igual para todos, tá? Vamos ver aqui agora. Aqui, tá. Nós vamos falar um pouquinho agora das principais aplicações clínicas da acupuntura. Eu dividi mais ou menos assim no sentido didático por área ou por assunto. Então, por exemplo, ligado à ortopedia, e traumatologia. Nós temos aqui alguns exemplos, né? As dores, a acupuntura, da mesma maneira que nós falamos na live de ontem de auriculoterapia, a dor é um dos grandes demandas dos consultórios de acupuntura e de auriculoterapia, né? Agora, hoje nós estamos falando de acupuntura especificamente, né? Mais da acupuntura sistêmica, vamos chamar assim. Então, as dores musculoesqueléticas, a gente entende assim, ela representa mais ou menos 70% da demanda de pacientes para os consultórios de acupuntura, tá? E eu digo para vocês o seguinte, enquanto professora, enquanto coordenadora de pós-graduação, aprender a trabalhar a dor é a parte mais fácil da formação do especialista em acupuntura, tá? Se fosse só para tratador, você não precisaria talvez de um curso tão extenso de 2 anos, tá? Porque é algo que tem uma sistemática, um raciocínio, vamos dizer assim, não tão difícil, não tão complexo, né? Como tratar síndromes metabólicas, alterações hormonais, coisas assim mais sistêmicas, né? Então, o trabalho em cima de dores, seja ligado a dores articulares, dores musculares, dores que venham por alterações musculoesqueléticas de uma maneira geral, dores por traumas, né? É uma demanda bastante interessante. Segundo aqui, nós temos reumatologia, tá? Aqui nós temos uma gama de doenças, entre elas algumas doenças autoimunes, né? Nós temos a fibromialgia, que embora tenha um comportamento musculoesquelético, né? É como se fosse uma tendinite em vários pontos. Dentro da reumatologia, a fibromialgia é um atendimento da reumatologia, né? Então, a gente tem o tratamento de doenças autoimunes, entre elas algumas específicas, né? De pele, o lúpus, né? O lúpus gera muita dor. E aqui o outro exemplo que eu dei de fibromialgia. Isso aqui eu sempre digo assim, o acupunturista precisa fazer uma parceria boa com um reumatologista da cidade, porque ele vai te indicar bastante paciente. Porque a reumatologia hoje, dentro da medicina, a gente percebe que tem um recurso muito bom para diagnóstico, mas limitado muitas vezes nos tratamentos, né? E, por exemplo, para tratar o fibromialgico, você, na medicina clássica, alopática, você dá analgésicos, dá antidepressivos muitas vezes. A acupuntura consegue trabalhar o emocional e a dor ao mesmo tempo, por isso que combina bem, tá? Terceiro aqui da nossa lista, algumas coisas ligadas à ginecologia e obstetrícia, né? A alteração da tensão pré-menstrual, como exemplo de patologias.
tá? A metrorragia, que são a hemorragia do útero, quando a mulher menstrua muito volume ou muitos dias seguidos. A menorreia, que é a ausência ou atraso de menstruação, né? Alguns casos de menopausa, muito interessante, tá? É, analgesia, o que que eu escrevi aqui agora? Me fugiu aqui. Ah, analgesia para o parto, né? Aqui é um outro filão. Isso aqui combina muito bem, gente, não só, mas combina muito bem com o enfermeiro. Eu tenho profissionais, enfermeiros, ex-alunos que atendem hoje aqui em Curitiba, atendendo alguns profissionais obstetra dentro do hospital, tá? Para ajudar no processo não só analgésico, mas na indução do parto. Tá? Inclusive, eu tenho algumas experiências interessantes nesse âmbito aí, tá? Então, nós temos aqui uma gama dessa possibilidade também. Outra coisa, pneumologia, tá? Aqui nós temos quadros ligados à DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, rinites, bronquites, né? Com a resolução bacana. Seguindo aqui, então, outras opções, pediatria. Ontem eu falei um pouco sobre a pediatria ligado à auriculoterapia. Na acupuntura sistêmica também a gente pode trabalhar a criança, principalmente situações de constipação, situações de rinite, de bronquite, de hiperatividade, tá? E mais em crianças mais novas, dificuldade às vezes de dormir, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre que tipo de técnica é melhor para o caso das crianças, né? É, cardiologia. Aqui nós temos situações específicas, tá? De hipertensão. Tem pessoas que têm um nível de hipertensão bastante alto, que às vezes mesmo com medicação não consegue ser controlado. E tem outros que querem diminuir a medicação hipertensiva, porque no homem, principalmente, alguns remédios mexe com a questão de libido, né? De impotência, na verdade, sexual, não tanto do libido, porque fazem vasodilatação. Então, eles vêm buscar um tratamento mais natural. Ainda nós temos as possibilidades de neurologia. Isso é uma atenção aí para os senhores que estão nos ouvindo, que são principalmente fisioterapeutas, tá? A acupuntura pode ajudar em neurologia. Por que eu estou chamando a atenção dos fisioterapeutas? Porque num quadro de AVC ou de traumatismo crânioencefálico, o profissional que primeiro atende depois da passagem pelo hospital, onde tem o médico, tem o enfermeiro, é a reabilitação na mão do fisioterapeuta. E muitas vezes ele não sabe que a acupuntura pode ajudar o paciente neurológico. Só que pode, gente, assim, uma pessoa que teve um AVC, um derrame, ou um traumatismo craniano, ele precisa ser atendido com a acupuntura o mais rápido possível. No período de um ano, você tem alguns ganhos importantes. Depois disso, você tem uma estabilização que você não consegue mais ter ganhos motores, ganhos de fala, ganhos de marcha com a acupuntura. Então, se vocês tiverem alguém que tenha sofrido um AVC, um derrame, um traumatismo craniano, uma lesão neurológica, tentem encaminhar para a acupuntura. Se vocês não estão trabalhando com isso, tentem encaminhar para um profissional que faça acupuntura, para que ele possa contribuir, vamos dizer assim, com o trabalho de reabilitação, em cima das possibilidades que a neurologia tem. Coisas ligadas ao emocional. Eu não quis colocar aqui psicologia, porque psicologia abrange um universo, um tema, né, maior do que o que a gente está falando aqui, mas as coisas ligadas ao emocional, em especial depressão, ansiedade, crise de pânico, né, oscilações de humor. Então, a acupuntura tem recursos bastante importantes e eficazes para trabalhar isso, né, a questão emocional. Então, aqui são alguns exemplos do universo que a acupuntura pode trabalhar e que os cursos de pós-graduação em acupuntura precisam ensinar. Pelo menos o que a gente coordena dentro da Faculdade Brat ensina essas
vamos dizer assim, esses assuntos, não obrigatoriamente com esses títulos, acupuntura em reumatologia, acupuntura em neurologia, mas através dos ambulatórios e das técnicas que a gente organiza de uma maneira a favorecer a aprendizagem do aluno, tá? Aqui eu quero comentar uma coisa agora. Nós vamos entrar nos princípios de funcionamento da acupuntura. Eu tenho dois grandes caminhos de interpretação. O primeiro, a gente diria assim, é uma compreensão neuroquímica ou bioquímica, tá? Ali entra muito essa linguagem da nossa do nosso conhecimento de neurofisiologia, tá? Então, liberação de mediadores químicos quando você estimula um ponto de acupuntura. Isso é um universo bastante complexo. Eu vou deixar uma referência para vocês, esse livro, que foi o último livro que eu escrevi, é o volume 1 do Analgesia por Acupuntura. No capítulo 1, a gente fala da acupuntura sistêmica, tem uma abordagem, aqui vai ser difícil de ver, mas existe uma espécie de esquema, tá, que eu construí com um texto depois escrito em detalhes, né, definindo as vias de mecanismo de liberação desses neurotransmissores em vários segmentos. Por exemplo, aqui eu dividi em 4 segmentos, né? Um dos segmentos é o efeito local. O que acontece quando eu ponho a agulhinha na minha mão? Tá? No IG4, por exemplo, que é um ponto de acupuntura. Ali, entre outras coisas, libera no local óxido nítrico. Tá? E esse óxido nítrico tem uma finalidade analgésica. Por isso que você sente a mão amortecida. E ali o que acontece depois desse estímulo local? Vai por vias aferentes. Então, nesse desenho dessa página, ela tem um resumo esquemático do que acontece e o que libera em cada um desses 4 segmentos, vamos dizer assim, de disparo neuroquímico quando você coloca uma agulha de acupuntura sistêmica ao longo do corpo. Tá? Eu não vou entrar em detalhe porque é uma linguagem muito técnica, muito específica. Sugiro para vocês que estão nos ouvindo, ou que venham nos ouvir depois, talvez, porque essa aula vai ficar gravada, vai ficar no YouTube, que sejam professores, ou que queiram dar aula, ou que queiram trabalhar com pesquisa, que leiam isso um pouco com mais profundidade, tá? Existe uma descrição em cada etapa 1, 2, 3, 4, algumas delas subdivide 4A, 4B, tá? Mas é bastante didático a maneira que eu coloquei nesse livro. Uma coisa bem bacana para a gente entender, que a gente fala muito agora, que está na moda, a questão dos carabinoides, né? Que são frações refinadas da cannabis, né? Que são usadas hoje como ansiolítico, como antidepressivo, como remédios para dores crônicas, né? Principalmente se tiver um envolvimento psicológico, psíquico importante. Nesse desenho do mapeamento que eu trago no livro para vocês, tá? Aqui, tem uma das vias, tá, ligada ao mesencéfalo, que mostra que o final desse caminho que é liberado a substância mediante o estímulo da agulha de acupuntura, ele libera esses carabinoides. E aí você começa a entender por que aquele efeito calmante que você tem numa sessão de acupuntura, tá? Você está liberando, e ele é analgésico também, ele tem efeito analgésico também. Então, a acupuntura já há muito tempo faz coisas maravilhosas e agora a ciência está podendo compartilhar ou conhecer, tá? Então, é o princípio neuroquímico. Vamos avançar um pouquinho. Nós temos um princípio que é o energético, né? Aí nós vamos ter que estudar um pouquinho os canais de energia ou meridianos, né? Que são linhas que cortam o nosso corpo. Nós vamos ter que estudar os 5 elementos, nós vamos ter que estudar a invasão das energias
do vento, do frio, da umidade, do calor, da secura, entrando no nosso corpo e desequilibrando o nosso sistema energético. Aqui tem uma figura ilustrativa de um dos meridianos do estômago, que nasce na região da fossa orbicular, tá? Tem um trajeto que vai para a cabeça, um ramo, e outro que desce pelo corpo e termina no segundo dedo do pé. Só para exemplificar para vocês, quando a gente fala de questão energética, eu quero que vocês imaginem o nosso corpo como se fosse cheio de estradas, né, onde circula energia vital. E em algum momento essa energia pode gerar bloqueios, né, como se fosse um cano de água entupido. Aqui no slide está demonstrando isso. Tá? Então, quando eu faço uma agulhinha num determinado ponto específico do corpo, ou a massagem, ou a moxa-bustão, a massagem que a gente chama shiatsu ou doin, tá? Não é qualquer massagem. Eu estou fazendo o quê? Eu estou liberando esse canal de energia para que ele continue, ou que ele volte a alimentar o sistema, vamos dizer assim, de circulatório, linfático, tá? Neuroquímico, para que as coisas funcionem de maneira correta. Então, o bloqueio do fluxo de energia é que causa doença. Esse é o conceito dentro da medicina tradicional chinesa, onde a acupuntura está inserida. Tá? Avançando um pouquinho aqui. Sobre as técnicas. Quando a gente fala em acupuntura, nós temos diversas técnicas. A acupuntura clássica chinesa ou acupuntura sistêmica, que são essas agulhinhas finas ao longo do corpo, depois eu vou mostrar algumas coisas. A acupuntura auricular ou auriculoterapia, tá? A acupuntura craniana, né? A craniana chinesa, que é mais indicada não só, mas principalmente para pacientes neurológicos ou sequelas. A acupuntura craniana japonesa, que é chamado de INSA, vem da sigla Yamamoto New Scalp Acupuncture, a nova acupuntura craniana de Yamamoto, é a sigla. A acupuntura constitucional coreana é uma técnica bastante interessante. O que eu coloquei aqui? Constitucional. A coreana está ali. Assim, a quiroacupuntura, tá? Ou acupuntura na mão. Então, são técnicas de acupuntura que se aprende durante uma formação da acupuntura sistêmica, da pós-graduação. Algumas escolas focam mais em uma coisa, outras noutra, outras dão isso completo. E técnicas complementares, nós temos moxa-bustão, ventosas e sangrias, e as eletroacupuntura e laser. Eu vou abordar rapidamente algumas delas, para a gente avançar um pouquinho. Na acupuntura sistêmica, a característica, o que é? São as agulhas finas, também chamado filiformes, ao longo do corpo, são agulhas extremamente finas, é como se fosse quase um fio de cabelo. Elas já vêm pré-esterilizadas, são descartáveis, tem tamanhos desde 0,6 milímetro até 7 ou 8 centímetros de comprimento, grande. Tá? Na média, se a gente trabalha com agulhas de 25, 30 ou 40 milímetros, né? Que seria mais ou menos uma espessura de 3 dedos de lâmina. Né? Existe ponto de acupuntura, então, nas extremidades, nos cantos das unhas, que atinge 2 milímetros. Existem pontos aqui na região do glúteo, que é o ponto mais profundo, na lateral da coxa, na verdade, que é o VB30, que atinge 4 centímetros, tá? De profundidade. E dói mais aqueles das extremidades. O 2 milímetros no canto da unha dói mais do que 4 centímetros na coxa, tá? Porque nossas extremidades têm mais receptores de dor, né? Do que a região de grande massa muscular e gordura. Por nossa sorte, onde mais precisa de profundidade de agulha, onde menos dói, tá? Que é glúteo, bíceps, deltoide, coxa, né?
Então, é a região onde está mais acolchoada, vamos chamar assim, de gordura. A acupuntura sistêmica clássica chinesa, ela depende de diagnósticos específicos, gente. A gente estuda diagnóstico de pulso, por exemplo, tá? Diagnóstico de língua, tá? São duas bases muito importantes da compreensão e da seleção de pontos numa sessão de acupuntura, é aprender bem isso, a língua e o pulso. Existem outras coisas como a fisionomia, né? Ou fisiognomonia, o tipo de dor, se é uma dor latejante, se é uma dor fixa, se é uma dor migratória, mas língua e pulso é a grande base que vai nos ajudar na seleção dos pontos de acupuntura. Então, nós não precisamos na acupuntura um diagnóstico médico, eu preciso de um diagnóstico energético, que é o que você vai aprender na pós-graduação com a gente, tá? Então, nós temos aqui o sistema de meridianos, que eu já falei. A auriculoterapia, não vou entrar muito em detalhes, porque ontem a gente teve uma live, quem perdeu ou quiser assistir, ela está disponível no YouTube, a gente vai deixar no grupo o acesso para vocês, tá? Então, são pequenas agulhinhas que você estimula a orelha enquanto microsistema. Nós temos a acupuntura na mão, é uma técnica coreana, né? Não é uma técnica chinesa. A acupuntura na mão se utiliza de agulhas bem pequenininhas ou outras formas de estímulo, que pode ser laser, que pode ser umas canetinhas de eletroestímulo e umas chapinhas que tem um nome específico. A mão é um microsistema, da mesma maneira que a orelha, onde nós falamos de zona reflexa. A mão também é uma zona reflexa. Dentro do mapeamento, o dedo maior significa a cabeça, os dois dedos laterais, os braços, e as duas dedos extremos aqui, as pernas. Na parte de dentro do corpo, na parte de trás, o dorso do corpo. Também eu posso transferir os meridianos de energia na mão, tá? Essa técnica, para quem quer estudar um pouquinho, está bem descrita dentro desse livro de acupuntura, com foco específico também na dor, mas mostra todos os pontos e os tratamentos disso, tá? Vou deixar aqui. Só um minutinho que eu vou fechar aqui uma janela. Chovendo muito aqui em Curitiba. Crânioacupuntura chinesa. A crânioacupuntura chinesa, ela tem um foco prioritariamente, tá, na questão neurológica. Então, se você quer tratar um paciente com sequelas de AVC, de traumatismo craniano, de Parkinson, de alteração de fala, criança portadora de paralisia cerebral, você precisa conhecer bem esta técnica, tá? Um pouco do mapeamento surgiu da ideia das zonas de Brodmann, que a gente estuda na neuroanatomia, tá? Então, existe um mapeamento específico da cabeça, não é um ponto de acupuntura, são regiões, são bandas, né, que você tem na cabeça que a gente estimula, né? Essa técnica pode ser usada junto com a acupuntura sistêmica também, junto com outras técnicas, mas ela é uma técnica bacana para neurologia, tá? Crânioacupuntura japonesa é uma outra técnica também. Aqui, gente, a grande charada chama-se dor. Tratar dor rapidamente, sem precisar de maca, pode fazer com o paciente sentado. É uma técnica de 20 minutos, usa poucas agulhas, 3, 4 agulhas, na região aqui do implante do cabelo, ou na lateral também. Existe um mapeamento próprio, mas o forte dessa técnica é a analgesia rápida. Um detalhe, a técnica de INSA, ela trata a dor, mas ela não trata a origem da dor. Quem trabalha a origem da dor é a acupuntura sistêmica, tá? A INSA, ela é um analgésico rápido para a gente. É como se dissesse assim, a tua aspirina. A aspirina alivia a dor, mas não trata muitas vezes a origem da dor. A eletroacupuntura. Essa é uma técnica que eu gosto muito, e é um complemento, na verdade,
usando estímulos elétricos em pontos de acupuntura. Ela potencializa pelo menos 10 vezes mais a liberação de endorfinas, de beta-endorfina em especial, e de algumas dinorfinas, encefalinas específicas, que são analgésicos para a dor. Então, ela potencializa o efeito já das agulhas sistêmicas, tá? Minha tese de mestrado foi em cima de eletroacupuntura, então é uma área que eu conheço bastante, domino bastante. Nesse livro que eu estou recomendando para vocês, tem um capítulo específico falando de acupuntura, de eletroacupuntura, tá? Existe uma variação que é eletropuntura, que é o uso de canetas de estímulo, são aparelhinhos próprios, não é o aparelho de TNS, tá, gente, usado na fisioterapia, são canetas específicas, que você dá uma espécie de microchoquinho nos pontos de acupuntura. Essa é uma técnica que eu recomendo muito que vocês conheçam para trabalhar crianças e pontos de cantos de unha que são muito dolorosos em adultos mesmo, às vezes eles têm um pouco dessa restrição, tá? Nós temos ainda o laser em pontos de acupuntura, então não é laser acupuntura, não é acus, eu não estou usando agulha, estou usando um estímulo luminoso nos pontos de acupuntura, então é laser puntura. Magnetopuntura, o uso de ímãs em pontos de acupuntura. Moxa-bustão, é o uso de uma erva chamada Artemisia vulgaris, que ela é prensada e formado bastões como esse da fotografia, e você aquece os pontos de acupuntura. Esse é um tipo de técnica. Existem outras maneiras de usar o moxa, em caixinhas, em pontas, mas esse é o mais tradicional. Existem formações específicas, inclusive de moxa-bustão, independente da pessoa ser acupunturista, mas é uma técnica importante para o conhecimento da pós-graduação. E aqui o último, nesse trecho, que é o uso das ventosas, que são copos que fazem uma sucção negativa e é complementar ao tratamento dentro de uma sessão de acupuntura. Então, na pós-graduação, na especialização em acupuntura, você aprende isso também. Aqui eu quero falar um pouquinho agora de mercado de trabalho, tá? Esse slide, ele traz umas ondas, né? É um slide que eu consegui ele alguns anos atrás numa revista, recortei e eu uso muito em palestras, eu gosto muito dele. Ele mostra o seguinte: a cada 50 anos existe uma onda de, vamos dizer assim, de bola da vez em relação à economia. Isso foi feito por um economista alemão chamado Kondratiev. Ele foi estudando ao longo do tempo, uma linha do tempo, né? A história da humanidade e percebeu que de tempo em tempo existia alguma coisa que puxava a economia do mundo, tá? E depois isso entrava às vezes em declínio para vir uma outra. E nós estamos hoje na era da saúde. Então, a bola da vez hoje, vamos dizer assim, nos últimos 50 anos, desde o ano 2000, tá? Nós temos ainda aí um trilho pela frente, é a questão da saúde. Quando eu percebo isso, eu olho a saúde em três aspectos no sentido econômico, de interesse econômico do mundo. O lado naturista, o primeiro aqui, desculpa aqui, minha vista me fugiu. Tá, a linha de saúde naturista. Aí você começa a entender por que a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a terapia floral está ressurgindo com tanta força, né? Então existe mercado, existe uma procura, as pessoas estão buscando esse tratamento também integrativo, né, das práticas integrativas. Por isso está muito forte e vai ainda ter mercado para isso. Nós temos um outro segmento forte dentro dessa saúde de tendência, que é a questão ecológica, é a saúde do planeta, a preocupação com reciclagem, com a questão das temperaturas que sobem, né? Mudanças de climas. Então, também é a saúde, só que é a saúde no sentido do planeta. E a terceira perna aqui que eu percebo é a questão ligada à autoestima. Por que a questão, por exemplo, da cosmética, da estética está tão alta?
tá? Porque as pessoas estão consumindo muito essa ideia da saúde ligado ao aumento da autoestima, tá? O turismo entra também aqui no sentido da saúde. O que o turismo tem a ver com a saúde? É a autoestima, são pessoas que estão gastando o tempo deles e um pouco do dinheiro em cima do divertimento, tá? Da saúde mental. Então, quando a gente fala da saúde no sentido de que a bola da vez, no sentido da economia, do mundo, eu quero que vocês observem esses três olhares, esses três frentes. E a acupuntura está ali, no primeiro quadradinho, a saúde naturista ou naturalista, né? Falando agora um pouquinho sobre a questão da especialidade de acupuntura. O trabalho especificamente, tá? É um mercado, então, de trabalho que ainda está em expansão, né? Algumas vantagens que você pode ter é um trabalho autônomo, você não tem que ser empregado de ninguém. Se você vai fazer um curso de acupuntura achando que você vai estar empregado, esqueçam. Eu acho que o perfil do profissional, ele é autônomo, tá? Ele tem que fazer a clientela dele, ele tem que se vender, tá? Baixo custo de instalação. Você vê um pacotinho de agulha está custando aí 4 a 6 reais. Ontem eu falei de aurículo você gasta 2 reais por sessão, tá? Então, o material é pouco, tá? O gasto é pouco. Então, não precisa-se grande estrutura, você precisa de uma maca, de um espaço físico pequeno, você pode trabalhar dentro de uma outra clínica multidisciplinar, né? Sem você precisar tirar o teu alvará, porque a clínica tem o alvará, né? Um atendimento domiciliar é uma possibilidade. O que mais que nós temos aqui? Uma boa rentabilidade. Hoje, uma sessão de acupuntura varia entre 80 a 180 reais, dependendo do profissional, tá? Dependendo da cidade também. E concursos públicos em algumas cidades já aconteceu e está acontecendo também, tá? Estão contratando acupunturistas para trabalhar no SUS. Só que você não basta ter um curso de pós-graduação em acupuntura, você tem que registrar a especialidade no seu conselho. E aí vem essa parte, para a gente encerrar, sobre a questão do especialista. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, só para mim. Diferença entre pós e especialista. Tá, a diferença entre pós-graduação e especialista, né? O pós-graduado e especialização. Você conclui uma pós-graduação, tá? Esse certificado seu, se você enfiar na gaveta, o peso dele vai ser pequenininho. Talvez você consiga tirar o alvará na prefeitura para trabalhar com acupuntura, beleza. Só que se tiver uma prova, por exemplo, de um concurso público, o peso dele é muito pequeno. Então você precisa registrar a tua especialidade no conselho. A escola emite o certificado de pós-graduação. A Faculdade Brat vai emitir o certificado para você de pós-graduação lato sensu em acupuntura. Só que você precisa dar encaminhamento nesse certificado. Quem dá o título de especialista, que é como se fosse um grau a mais, ou é o conselho da tua classe profissional, tá? Biomédico, farmacêutico, enfermeiro, médico, né? E por aí vai. Ou é uma associação de classe, tá? Que endossa isso para você, tá? Registro de especialidade. Então, como é que é isso? O farmacêutico hoje, que termina a pós-graduação em acupuntura, ele tem que pegar o certificado dele, mandar para o conselho regional, manda para o federal, o regional manda para o federal, e eles vão ver se a escola é credenciada pelo conselho, não é por MEC, tá? Vão carimbar lá e vão te dar o registro de especialidade. Você é um especialista, tá? Conselho de fisioterapia. Já houve sistema por carimbo e depois voltou não, modificou-se para o registro de especialidade através de provas, né? Então, alguns conselhos como medicina e fisioterapia
tem provas de especialidade, que acontece uma vez ao ano, tá? Você tem que passar nessa prova, vale o teu diploma de acupuntura, vale a nota que você tirar, os outros certificados que você tiver de cursos avulsos, de congressos, isso tem peso na hora do registro de especialidade. Acabando, né? Isso. Exigências de certificação de cada conselho. Uma coisa importante, gente, eu sei que entre os que estão nos assistindo ou vão nos assistir, tem várias profissões, tá? Vocês têm que tomar cuidado quando escolhem um curso de pós-graduação em acupuntura, porque não basta ter MEC, tá? Ser uma instituição reconhecida pelo MEC. Existem particularidades que cada conselho de classe impõe, e isso muda muito rapidamente. Vou dar um exemplo para vocês. O certificado que é expedido para o enfermeiro que faz a pós-graduação, ele é diferente do fisioterapeuta. Por quê? O conselho de enfermagem pede um verso de certificado com um modelo específico, onde tem que descrever a carga horária teórica prática de maneira separada. O conselho de odontologia, por exemplo, pede que o aluno que venha fazer pós-graduação em acupuntura, ele tem que cursar 4 disciplinas além da pós-graduação obrigatórias, vem lá bioética, tá? Tem que fazer isso. A escola, no caso o IBRAT, tem esse credenciamento do Conselho de Odontologia, e a gente oferece isso no formato de EAD, essas 4 disciplinas separadas. Tá? Então, cada conselho tem uma característica, biomédica também, biomedicina tem umas coisas chatas na hora de você registrar a especialidade, que depende da escola mandar para o conselho determinadas coisas, né? Principalmente as ementas. Então, é meio chato nesse sentido. Então, cuide com a escolha que vocês fizerem da instituição, tá? Precisa ter esse respaldo para que possam depois não ficar meio à deriva ou abandonado, tá? A nível de informação. Eu acho que é isso. O nosso tempo está bem no limite. Aqui tem os livros que a gente já editou, são 7 livros mais o mapa, tem mais 2 que vão ser lançados esse ano. O volume 2 do analgesia, onde vai ter moxa bustão, ventosa terapia, laser, magneto e stipper. E mais um outro que não é da área terapêutica, tá? Nossos endereços, nossos contatos aí, tá? Quem tiver interesse nos livros, os livros são editados pela editora Sapiens, aqui de Curitiba, tem no site, tem nas lojas que vendem material de acupuntura também, tá? E alguns estão sendo vendidos também pela Hotmart, base do Amazon, da Lojas Americanas e um monte de plataformas online, tá? A gente se comprometeu com o tempo, às 9, que horas são agora? Agora é 4. Nós temos às 8, né? Nós temos pouquinho tempo aí, eu quero ver se a gente abre para perguntas, alguma coisa. Tem uma pergunta aqui no chat. Ah. Quanto tempo de duração e por que se inicia o primeiro módulo com auriculoterapia? Tá. O curso de pós-graduação em acupuntura, ele tem 2 anos, tá? Por que tem que ser 2 anos? Porque é uma exigência dos conselhos que amparam o exercício da acupuntura hoje no Brasil. Não dá para você fazer um curso de 1 ano. Tem escolas aqui no Brasil começando a vender, algumas faculdades, cursos rápidos de 1 ano, tá? Depois eles não sabem, mas eles não vão conseguir registrar a especialidade lá no conselho, tá? Então, 2 anos precisa para exigência, desde que começou lá em 1985 com o COFITO, a exigência, os outros conselhos vieram copiando, inclusive a medicina. Tá? A gente percebe que é uma coisa que precisa sedimentar também o conhecimento, né? Se for algo muito rápido, talvez isso não consiga, vamos dizer assim, fortalecer a aprendizagem do aluno. E outra coisa, perguntou por que começa por aurículo, tá? Aurículo é uma técnica que você tem começo, meio e fim em mais ou menos 40 horas, tá?
Então, muitos alunos, quando começavam pela teoria de base, na parte sistêmica, eles corriam para as outras escolas, ou mesmo com a gente, fazendo aurículo à parte, vamos dizer assim, porque era uma forma de ganhar dinheiro para ajudar a sustentar o próprio curso. Então, a gente adotou, ao longo do tempo, a auriculoterapia no final do primeiro ano, e depois a gente acabou trazendo ela antes da acupuntura sistêmica. Então, e outra questão, uma estratégia comercial. Às vezes eu tenho 10 alunos, eu começo com auriculoterapia, e ao longo dos 3 meses eu consigo ainda mais fôlego para ter mais alunos e começar na teorias de base da medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura sistêmica, tá? Com mais 4 ou mais 5 que entrarem, depois eles refazem esses 3 módulos de auriculoterapia. Então, por isso que a gente tem essa estrutura hoje, tá? Dentro da faculdade Brat. Então, é uma forma do aluno ganhar dinheiro, ele pode exercer a auriculoterapia independente do registro de especialidade, tá? E é isso, tá? Tem mais uma aqui, doutora. Pode fazer acupuntura e massagem no mesmo dia, um seguido do outro? Pode, tá? Só que assim, tem que cuidar, porque quando a gente faz acupuntura sistêmica, a gente avalia o pulso principalmente, a gente tem um padrão de desequilíbrio daquele paciente. Você vai compor os pontos para ajustar esse equilíbrio energético. Quando você faz uma massagem muito vigorosa, principalmente shiatsu, tá? Que vai mexer aonde? Na linha dos meridianos de energia da acupuntura, muitas vezes nos pontos de acupuntura. Então pode acontecer de você, vamos dizer assim, estragar aquele equilíbrio energético que você propiciou com a sessão de acupuntura. Então, se tiver que fazer uma massagem, melhor que se faça antes da acupuntura, tá? Mas na medida do possível, eu sugiro vocês deixar para um outro dia, fazer aquele dia só a sessão de acupuntura, tá? Só uma pergunta aqui da Simone, doutora. A pós-acupuntura é presencial ou tem aulas EAD? Não. A pós-acupuntura dentro da faculdade Brat, ela é 100% presencial, porque a gente acredita que precisa ter esse contato clínico com os pacientes. A gente tem muita prática ao longo do curso. Quando começa por aurículo, já no segundo módulo, no domingo, a gente já tem prática. No terceiro módulo, 100% prático. Depois, na parte sistêmica, tem um começo que é teórico, mas a partir do 8º mês, mais ou menos, já começa a prática clínica, tá? É uma das características da escola é ter muito forte a questão dos atendimentos, né? Então, precisa ser presencial. Alguma coisa poderia ser online, EAD? Talvez, mas talvez não atendesse à aprendizagem de todos, né? Tem gente que tem dificuldades de estudar sozinho no sistema online. E eu acho que é muito difícil, por exemplo, como é que você vai ensinar diagnóstico de pulso? Ontem eu falei isso na aula de aurículo. Como é que você vai sentir a textura da pele na hora da puntura? Mais forte, mais fraco, mais superficial, a agulha está com dificuldade. Como é que se ensina isso EAD, gente? Não dá, tá? Tem coisas que não dá. A formação precisa passar por alguma coisa que é o atendimento ambulatorial. E o professor tem que estar junto, você tem que ter uma supervisão. Nossos professores têm uma qualificação muito boa de formação, são pessoas clínicas, não é só professor de ler livro, né, que lê o livro e vai dar aula. Esses professores têm vivências de 10, de 15, de 20 anos no exercício da acupuntura. Então, a gente é muito sério nesse aspecto de compromisso com a aprendizagem de vocês. Tem mais tempo? Hein? Sim. 8:02, acho tá, que mais uma. Que técnica combina melhor para associar na mesma sessão de fisioterapia e acupuntura? Tá. Que técnica que combinaria melhor para associar? Quem já faz fisioterapia está fazendo uma sessão de fisioterapia e usar acupuntura. Imagine que a pessoa já está fazendo uma sessão de fisioterapia, ela é acupunturista, ela quer saber o que dá para juntar.
Quando você faz uma sessão de fisioterapia tradicional, às vezes a sistêmica, a acupuntura sistêmica é mais demorada. Ela leva mais ou menos 20 minutos por decúbito para você fazer bem feito, 1 hora pelo menos. Então, às vezes, não combina juntar isso com uma sessão clássica de fisioterapia. O que iria muito bem é algumas técnicas analgésicas do tipo a crânioacupuntura de Yamamoto, por exemplo, para tirar dor, tá? Potencializar aquilo que você está fazendo, aurículo, junto com a parte da fisioterapia clássica, tá? Ou, em alguns casos, trabalhar pontualmente a eletroacupuntura, se for uma dor muito resistente ao tratamento convencional, dentro do que você já está fazendo da fisioterapia, tá? Então é isso. A gente vai encerrando agora, por causa do nosso tempo, né? Já deu 8 horas. Eu tenho aqui mais algumas perguntas. Amanhã eu vou colocar. Amanhã não, eu vou conseguir fazer isso só na segunda-feira. A gente vai colocar isso no grupo, tá? Se vocês permanecerem mais um pouco no grupo de WhatsApp, com perguntas e respostas. Vou gravar em áudio, que fica mais fácil para mim do que escrever. Vou deixar os slides disponibilizados também no grupo de WhatsApp, e o vídeo que está gravado, que está se encerrando agora, vai ficar disponível no YouTube, tá? No canal do Ibrate, a partir de amanhã, no mais tardar na segunda-feira. Agradeço muito a presença de vocês, espero que de alguma maneira tenha contribuído para esclarecer, para trazer alguma coisa a mais no conhecimento de vocês e na motivação de trabalhar com isso que durante tantos anos me acompanha, né? E muito obrigada para vocês. Uma boa noite, então.